Ranking Bevar FIA, edição 2022. Eu estou aqui com o Osmar Della Valentina, que é o presidente da Móveis Gazin, em nome de quem eu saúdo todos os colaboradores, a direção da Gazin. É um prazer tê-lo novamente, porque no ano passado nós tivemos a Gazin aqui representada, e eu tenho aqui algumas indagações que eu gostaria de fazer, porque a Gazin, mais uma vez, se destaca nesse ranking IBEVAR FIA na edição de 2022. Osmar, em 2021, a empresa apresentou um faturamento de 6,4 bilhões, o que a coloca na 26ª posição no ranking IBEVAR FIA das 120 maiores empresas do varejo brasileiro. Quando é que foi fundada a Gazin, né? E quais os principais aspectos que têm influenciado esse desenvolvimento, essa expansão tão vigorosa da Gazin? Bom, a Gazin foi fundada em 1966, né? E aqui no estado do Paraná, onde a matriz está até hoje, em Douradina. E ao longo desse tempo nós fomos fortalecendo o varejo e principalmente nós fomos acompanhando a migração das pessoas que moravam em Douradina. Essa cidade hoje ela tem bem poucos habitantes, mas ela já teve muito mais, então o pessoal saiu daqui para ir para o Mato Grosso, para Rondônia, para outras cidades, e nós acabamos indo atrás para onde esse pessoal foi. E nós fomos se fortalecendo. Hoje, a grande parte do varejo nosso está localizado na região centro-oeste e na região norte, principalmente dentro dos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Pará. Nós temos algumas lojas no Amazonas, temos algumas poucas lojas em Goiás, mas esses 5 estados são o eixo principal nosso. Então, nós fomos fortalecendo aí. E para nossa felicidade, vamos dizer assim, né? Essa região foi para a agropecuária, para o agronegócio, e é uma coisa que tem nos sustentado e tem nos ajudado muito. Sem dúvida, o agronegócio é uma grande força, e a Gazin, aí, orientada nessa região, obviamente que se beneficia fortemente desse desenvolvimento. E eu lembro que no ano passado a Gazin também se destacou como uma das empresas mais admiradas pelos colaboradores. E agora, neste ano, eu tive também a grata satisfação de verificar que a empresa se classificou em primeiro lugar, na visão dos colaboradores, né, como a empresa mais admirada por esse público no segmento de imóveis. E quais as ações associadas a esse aspecto da gestão de recursos humanos que tem feito a Gazin tão bem posicionada, tão bem avaliada pelos seus colaboradores? Osmar. Bom, nós viemos, como todas as empresas no Brasil, aí de uma pandemia, de um momento difícil. Se não foi difícil financeiramente, foi difícil do ponto de vista psicológico, pelas incertezas, pelo caos que se instalou pelo mundo, e o Brasil não foi diferente. Nós passamos pelos mesmos problemas, pelos mesmos desafios que as demais empresas passaram. Mas nós, em nenhum momento, nós deixamos que isso abatesse o zelo que a gente tem pelos nossos colaboradores. Então, nesse período da pandemia, mesmo com os problemas que tinha, nós procuramos garantir para os nossos colaboradores a estabilidade deles. Nós prometemos que não demitir, por um determinado tempo, a gente não ia demitir funcionário em função da crise. Nós iríamos segurar as pontas aí pelo menos no ano de 2020, depois a gente ia ver o que fazia, né? Mas esse foi um dos fatores. E nesse mesmo período, nós ainda continuamos pensando em projetos que favorecessem os nossos funcionários, nossos colaboradores.
Então, nesse período da pandemia, onde a inflação começou a corroer o poder de compra do brasileiro de uma forma geral e da população ao redor do mundo, nós criamos o Vale Refeição, que a gente não tinha para 100% dos nossos colaboradores nesse período. Nós temos parte dos nossos colaboradores, em alguns segmentos que eram com salários menores, nós pagávamos um percentual do seguro-saúde e nós aumentamos essa participação. Nós temos algumas áreas que as pessoas ganham um salário fixo, né? A área comercial, a nossa empresa, a grande maioria é área comercial. A área comercial é comissionados, o pessoal faz o seu próprio salário. Então, o pessoal que ganha fixo em função da inflação foi ficando um pouco para trás. Então, nesse período, nós criamos também um anuênio, né, que foi um valor para cada pessoa com 1 ano de casa receberia um determinado valor, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Então, o que nós fizemos? Nós, ao longo do tempo, mesmo tendo o problema da pandemia, né, mesmo o mercado ficando um pouco mais difícil, nós não deixamos de pensar nos nossos colaboradores, de trazer uma condição melhor. Claro que estou falando nesse momento de condições financeiras, tá? Mas, por outro lado, nós continuamos com o programa de participação nos lucros, nós distribuímos lucros, mesmo com lucro um pouco menor, nós distribuímos lucro em 2020, lucro em 2021. Nós continuamos com um trabalho de transparência, a Gazin sempre teve um trabalho de transparência muito bom, né? muito favorável e para todos os colaboradores, e a gente continua fazendo isso. E procurando que, de uma forma que a pressão do mercado não traga uma pressão em excesso para as pessoas em função de determinado resultado. Então, o que nós procuramos fazer, independente do que estava acontecendo, a gente tentou segurar isso um pouco e levar esse impacto, essa pressão para os colaboradores o mínimo possível. Lógico que quando você tem meta, você tem desafio, você tem objetivo, não tem jeito, tem que correr atrás. Mas nós fomos fazendo isso de uma forma mais tranquila e viramos esses 2 anos, e está indo o ano de 2022 também, com resultado de crescimento muito bom, com resultado de lucro muito bom. Não é aquilo que a gente queria, mas a gente está feliz com isso. E a gente tem colocado isso para o nosso time, né? E eles perceberam. Eu acho que isso são coisas que têm jogado a nosso favor aí nessa premiação que você está mencionando. Eu queria até aqui aproveitar essa colocação sua para dizer o seguinte: como é que vocês estão enxergando essa valorização que os funcionários têm dado para a Gazin de uma forma consistente, como eu disse no ano passado, também vocês se destacaram. Como é que isso tem se convertido em resultados para a Gazin? Quer dizer, em que medida esse apoio, essa solidariedade, esse comprometimento com o corpo de colaboradores tem se refletido em um resultado? Claro que 2020 foi um ano difícil, mas de que maneira isso ajudou ou vem ajudando a Gazin? Acho que o fator de você valorizar os teus colaboradores do ponto de vista financeiro, ele é importante, porque cada pessoa tem a sua responsabilidade com a sua família, com quem que seja, né? Então, isso é importante. Mas a transparência que se tem em momentos bons que nós fizemos no passado, nós nunca escondemos os nossos funcionários quando nós crescemos 10, 12, 15%. Nós nunca escondemos quando atingimos os melhores lucros da nossa história. Nós nunca fizemos isso, nós sempre fomos transparentes, né? E acho que essa preocupação nossa com essa transparência e a preocupação com os colaboradores do ponto de vista financeiro, isso tem o reconhecimento deles, né? Mas tem uma coisa que é muito mais importante, né? Como eles percebem que nós nos comprometemos com a transparência, eles se comprometem também a se dedicar
da melhor forma possível para fazer as tarefas da melhor forma possível, com a melhor excelência possível, para poder atender aquilo que é mais importante para nós, que são nossos clientes, né? Porque o que faz uma empresa ser boa, o que faz uma empresa dar segurança para o mercado e também para os seus colaboradores, são os seus clientes, né? E os nossos clientes dependem dos nossos colaboradores. Então, o presidente pode ser bom, o diretor pode ser bom, mas se o quadro da equipe, dos colaboradores não for bom, não tem jeito, porque é eles que cuidam dos clientes, é eles que encontram o problema de cada um no dia a dia, é eles que encontram a solução. Então, nós somos muito gratos pelos nossos colaboradores por se dedicar da forma que se dedicam, por procurar fazer o melhor a cada dia, por se identificar com os nossos valores, né? por trabalhar conforme os nossos valores. Então, acho que isso é uma coisa já no sangue da Gazin de há muitos anos, tá? E isso tem, a cada momento que tem passado, a gente percebe que os colaboradores estão cada vez mais comprometidos com os nossos resultados, com a nossa. Uma outra coisa que nos ajuda e ajuda a fazer esse trade-off aí de mão dupla é que a Gazin ela é bastante comprometida não só com a nossa equipe, com os colaboradores, mas também com a nossa sociedade, né? Onde nós estamos, nós sempre estamos envolvidos em diversos tipos de ações sociais. Nós temos, por exemplo, 2 carretas com cinema, que a gente leva cinema às cidades onde não tem cinema e a gente dá isso de graça para as crianças, para quem quer assistir um bom filme, né? Isso vai o ano todo rodando aí em diversos cantos. E no ano passado, nós fizemos uma campanha que chama Pintando 7, que nós fazemos o mês de julho inteira, e nós doamos, para cada compra feita na nossa loja, acima de R$100, nós doamos R$7 para a PAI de cada cidade da onde nós estamos. Então, nós fizemos isso em 2021, diante da pandemia, nós lançamos essa campanha em 2021, fizemos essa campanha em 2022. Para você ter ideia, em 2021, nós entregamos um cheque de R$2.032.000 para as APAES da onde nós estamos, e nesse ano eu acabei entregando um cheque de R$2.146.000 para o presidente da APAE, José Toruzzi, lá em Foz do Iguaçu, no nosso evento que nós acabamos de fazer a semana passada, então, referente à campanha desse ano já. Isso vai ser distribuído para as APAES, onde nós temos loja. Então, quando as pessoas veem que a gente é comprometido com o nosso resultado, mas a gente também é comprometido com a sociedade onde nós estamos, e a gente não faz de conta, a gente realmente se dedica, se trabalha. Então, acho que quando o colaborador vê isso, ele verifica que o trabalho dele não é em vão, que o trabalho dele vale para a segurança dele, vale para a organização, mas vale para a sociedade. E isso nós lançamos essa campanha no ano passado, no meio de uma pandemia. Por quê? Porque as APAES precisavam de recursos e não tinha. E nós, como uma sociedade justa que nós acreditamos, nada melhor do que nós estamos inseridos nesse meio e ajudar isso aí. Então, tudo isso ajuda a contribuir. Comprometimento de mão dupla, sem dúvida nenhuma, muito, muito bom. Finalmente, uma pergunta só para encerrar. Nós vimos que o varejo virtual vinha crescendo, já naturalmente, e agora na pandemia, em função das restrições, isso explodiu, né? Como é que a Gazin convive com as oportunidades e ameaças que são postas aí por essa nova maneira das pessoas interagirem com o varejo, mas não só com o varejo, as nossas relações também foram profundamente modificadas. Osmar, como é que vocês enxergam isso? A pandemia fez a gente acelerar alguns projetos que já vinham andando, tá? O comércio eletrônico foi uma das coisas que acelerou para nós todos, né? Nós, não só no site, o site também cresceu
como todo mundo cresceu, a gente também cresceu um pouco. Nesse momento, ele recuou um pouquinho aí esse ano de 2022, né? Mas nós fazemos a operação de venda eletrônica sem que o cliente vá na nossa loja, que é feito pelos vendedores da loja, direto para a casa do cliente. Hoje, praticamente 50% das nossas vendas é feito dessa forma, né? Onde o cliente compra, ele, seja por um meio de um app, ou por meio de um WhatsApp, ou por um outro meio eletrônico, ele recebe o produto na casa dele sem vir na loja. Se tiver que assinar um contrato, ele assina virtualmente, né? Se ele tiver que pagar por um cartão de crédito, ele também paga pelos meios de pagamento que a gente tem no mercado. Nós fomos no mesmo caminho que o mercado foi, né? Nós aproveitamos o momento, nós tivemos que acelerar esse processo, porque a gente não estava tão acelerado como outros comércios, né? Mas eu diria para você que o nosso está no nosso DNA, a operação de loja física, né? Nós estamos, na maioria das nossas lojas são cidades do interior, a região dos estados que nós estamos é diferente do que o sudeste brasileiro. Então, nós gostamos muito do corpo a corpo, e isso, aos poucos, está voltando, né? Num determinado momento, a gente tinha uma curva alta de visita de cliente na loja. Com a vinda da pandemia, isso caiu muito, e depois, com o pós-vacina, com a queda dos casos, isso tem melhorado muito. Então, a gente tem um índice de visita dos nossos clientes nas nossas lojas bastante grande. Mas a gente não deixa de trabalhar com o comércio eletrônico. Osmar, esse número de visitas, esse ponto é interessante. Voltou ao que era ou está abaixo do que era? Ele está abaixo do que era. Imagina que você tinha uma visita de 100 pessoas por um determinado período por loja. Esse número veio para 40, e hoje ele deve estar na casa aí de 60%, 70%. Ele não voltou para os 100%. E acredito que não volte nos 100%. Sim. Esse é a nossa expectativa. E aí eu tenho que preparar meu time um pouco melhor para ter uma conversão um pouco melhor, para atender melhor esses clientes, esses nossos compradores, e poder fazer minhas metas. Não tem jeito, as contas estão aí para pagar todos os dias, né? Os boletos chegam, a gente tem que correr atrás. É minha motivação. Sem dúvida. Olha, eu queria te agradecer muito prazer em tê-lo mais uma vez aqui. Muito obrigado. Tá bom.